Então, ó, introdução, convecção, parte 3. Então, nós temos aqui, ó, um escoamento sobre a placa plana, nós temos uma região que é laminar e a outra que é turbulenta. Tá? E aí as propriedades são avaliadas na temperatura de filme. Tá? A média aritmética entre a temperatura da superfície e a temperatura da corrente livre. Ok? Bom, o número de Reynolds numa posição x é a densidade vezes a velocidade da corrente livre vezes x dividido por μ. Tá? Isso aí vocês já sabem. E o número de Reynolds crítico, tá? Em uma posição crítica, tá? Para a placa plana, tá? Ele vale 5 vezes 10 a quinta. Tá bom? Acima disso é turbulento e abaixo disso é laminar. Bom, e quais são as equações da camada limite? Tá? Nós temos a equação da continuidade, ou equação da conservação da massa, tá? Deu dx mais dv dy igual a zero. Essa equação aqui é para regime permanente, fluido incompressível. Tá? E a equação da quantidade de movimento linear na direção x, tá? Nós temos o lado esquerdo aqui da equação, é a taxa líquida da quantidade de movimento linear, ou é a força, né? Isso aqui, na verdade, é uma força que está torno para um lado, tá? Ela é igual à força devido à pressão, mais a força viscosa, que é devido à viscosidade do fluido. Tá? Então, esses termos estão escritos aqui no próximo slide. Tá? Então está aqui, não vou ficar lendo isso, que foi o que eu acabei de ler. Tá? A outra, então, ó, aquela equação está relacionada lá com a questão da velocidade, para calcular a força de arrasto, e nós temos a equação da energia que está relacionada com temperatura. Tá? Então, ela representa a equação da conservação de energia, que é aplicado num volume de controle diferencial com fluido em movimento agora. Tá? O que nós vimos, a equação de energia em condução, tá? Era para um sólido, o fluido não estava em movimento. Tá? Esse termo aqui do lado esquerdo, tá? É uma energia, tá? É uma taxa líquida, tá? de energia térmica devido ao movimento global do fluido. Tá? Isso aqui está relacionado com a advecção. Tá? O movimento global do fluido está relacionado com a advecção. Tá? É uma forma de transferir energia. Tá? É uma forma de transferir calor. Esse segundo termo aqui, tá? É uma entrada de energia devido à condução. E o último termo, tá? É uma dissipação viscosa, tá? É uma energia que ocorre devido à viscosidade do fluido. Se o fluido não tivesse viscosidade, isso aqui não aconteceria. Então, até que isso aqui não aparece na equação quando é condução, quando é um sólido, tá? Porque não tem esse fluido em movimento, não tem essa viscosidade. Tá? Então, tá aí. Tá? Então, ó, essa energia devido ao movimento, essa energia térmica devido ao movimento global do fluido, tá? Que é a advecção, está relacionado com a energia, com a condução, tá? E dissipação viscosa. Tá? Isso tudo está escrito aqui nesse slide número 7. Tá? Nem vou ler aqui porque está tudo aí. E nós temos a equação da conservação da espécie. Tá? A terceira equação aí. Tá? Então, ela representa a conservação dessa espécie, né? Aplicada, todas elas aplicadas no volume de controle diferencial. Tá? E, claro, com fluido em movimento. Okay? As deduções dessas equações, assim, dá um pouco de trabalho, a resolução delas, tá? Não é assim, às vezes não é simples. O lado esquerdo leva em consideração, ó, o transporte do líquido da espécie A, tá? Devido ao movimento global do fluido, a advecção, igual no caso lá
da temperatura, da energia, né, da anterior. O lado direito representa a entrada líquida devido à difusão na direção Y. Então, olha só. O que nós vamos fazer? Uma similaridade na camada limite. Ou seja, nós vamos trabalhar com equações adimensionais, que fica mais simples. Então, você pode resolver uma equação, por exemplo, o x asterisco, qualquer que seja o L, tá? E para qualquer que seja o x. Esse x asterisco sempre vai variar, por exemplo, de 0 a 1. Tá? Quando o x é 0, o x asterisco é 0. Quando o x é igual a L, que é o máximo que ele pode ser, o x asterisco vai valer 1. Então, o x asterisco sempre vai valer de 0 a 1. Tá? Mas o x nem sempre. Né? Mesma coisa é o y asterisco, que é y sobre L. A velocidade adimensional, que é o u asterisco, que é u sobre v infinito. E o v asterisco, que é o v sobre v infinito. Né? O u asterisco, por exemplo, se esse u for 0, o asterisco é 0. Se o u, que é o v infinito, que é a maior velocidade que ele pode ser, o u asterisco vai valer 1. Tá? Então, fica mais tranquilo para trabalhar com esses parâmetros aí. Tá bom? A temperatura dimensional, temperatura T asterisco, vai ser o T menos TS sobre T infinito menos TS. E a concentração adimensional parecida com a temperatura, tá vendo? Ó, CA, T, CAS, TS, CA infinito, T infinito, né? E o CAS aqui embaixo igual esse TS aqui, tá? Então é definido desse jeito. E aí, a equação da quantidade de movimento linear na forma adimensional vai ficar desse jeito aqui. Então, ó, olha que aparece o número de Reynolds aqui. Tá? Esse é o parâmetro de similaridade, né, que é importante para o cálculo da equação da quantidade de movimento linear. E nós temos essas condições de contorno aqui para resolver a equação diferencial. Tá? É claro que nós não vamos resolvê-la. Né? A equação da energia, tá? Ela está aqui na forma adimensional. Tá? Olha que aparece o número de Reynolds, ou seja, a temperatura depende da velocidade. Tá? E agora aparece um outro parâmetro adimensional que é chamado número de Prandtl. Daqui a pouco nós vamos ver o que significam esses valores aí. Tá? Então, os parâmetros de similaridade agora são o número de Reynolds e Prandtl. E o número de Prandtl é ni sobre alfa. Tá? Esse ni é a difusividade de quantidade de movimento linear, ou alguns chamam simplesmente de difusividade de momento, e o alfa é a difusividade térmica. Daqui a pouco eu explico melhor qual é o que mais está envolvido nisso aqui. Tá? Então aqui nós temos as temperaturas, as condições de controle para temperaturas adimensionais. Tá? No 13 aqui nós temos a equação da concentração na forma adimensional, e depende do número de Reynolds e do número de Schmidt. Esse SC é o número de Schmidt. Tá? As condições de contorno para condições adimensionais, vejam que sempre varia entre 0 e 1. E o parâmetro de similaridade agora é o número de Reynolds e o número de Schmidt. E o número de Schmidt é a difusividade de quantidade de movimento linear, esse μ, sobre o coeficiente de difusão binária. Tá? Eu já explico também, eu vou explicar isso. Perceba que esse aqui, ó, é análogo ao anterior do número de Prandtl. Então, anote aí, número de Reynolds apareceu na primeira, na equação da velocidade. Na de temperatura apareceu o número de Reynolds e o número de Prandtl. E agora, na de concentração, apareceu o número de Reynolds e o número de Schmidt. Tá? Então, nós temos a velocidade adimensional, que é a função do x asterisco, y asterisco, do número de Reynolds e do gradiente de pressão adimensional. E agora, o coeficiente de atrito, tá? É a função desses parâmetros aqui. O CF não está em asterisco porque ele já é adimensional. Tá?
Temperatura dimensional é função do x asterisco e y asterisco, do número de Reynolds e do número de Prandtl, do gradiente de pressão. Tá? Agora o número de Nusselt, tá? É um que aparece. Percebam, nesse anterior apareceu o coeficiente de atrito. Tá? Opa! Aqui aparece o número de Nusselt. Ele é função do x asterisco, do número de Reynolds e do número de Prandtl. Aqueles dois parâmetros de similaridades. Tá? E o Nusselt médio, ele é definido como coeficiente convectivo V0 sobre a condutividade térmica do fluido. Ele é função do número de Reynolds e do número de Prandtl somente. Tá? Então, esse aqui é o valor do número de Nusselt, né, de um modo geral. Aqui, no caso, L é para a placa plana. Bom? Então, esse aqui ó, é parecido com o número de Biot. Tá? Lembra que era um HC vezes uma dimensão dividido por condutividade térmica? Só que agora é número de Nusselt. Tá? Ele relaciona aqui, no caso, a taxa de transferência de calor por convecção sobre a taxa de transferência de calor por condução. E agora nós temos a concentração dimensional, que é a função do número x asterisco, y asterisco, o número de Reynolds, o número de Schmidt e o gradiente de pressão. E vai aparecer um outro termo, que ao invés de ser do número de Nusselt, é o número de Sherwood. E o Sherwood é a função do x asterisco, do número de Reynolds e do Schmidt. Tá? E o número de Sherwood médio é só a função do número de Reynolds e o número de Schmidt. E o número de Sherwood é o HM, coeficiente de transferência de massa, vezes o L sobre o coeficiente de fusão binária. Aqui é uma relação entre a transferência de massa, né, de forma de convecção, sobre a transferência de massa por difusão. Então, olha só. Significado físico de alguns parâmetros adimensionais. Tá? O número de Prandtl, tá? ele relaciona a camada limite de velocidade térmica, ou seja, como ela se desenvolve. O número de Schmidt, o SC, tá? Relaciona a camada limite de velocidade com a camada limite de concentração, como ela se desenvolve também. Tá? E o novo número aqui, né, esse quase a gente não fala dele, né, é o número de Lewis, porque é novo para vocês. Relaciona a camada de limite térmica com a camada de limite de concentração. Tá? Ou seja, tá, esse número de Lewis, tá, é como se fosse, né, o número de Schmidt dividido pelo número de Prandtl. Tá bom? E esse número de Lewis é o alfa sobre o DAB, tá? A difusividade térmica sobre o coeficiente de fusão binária. Então, ó, as analogias. Nós temos o número de Nusselt, o número de Sherwood, tá? Os dois parâmetros aqui, um relacionado com a temperatura e o outro aqui relacionado com a concentração. Se nós dividirmos eles pelo o número de Nusselt pelo Prandtl elevado a n e o número de Sherwood pelo número de Schmidt elevado a n, os dois vão ser função do x asterisco e do número de Reynolds. Tá? E quando a gente tem, né, aquela definição do número de Nusselt, que é esse aqui que está aparecendo aqui nesse denominador, e o Sherwood é esse outro aqui, tá? A gente tira uma relação entre o coeficiente de transferência de calor por convecção e o coeficiente de transferência de massa por convecção, tá? Que é a função desses parâmetros aqui, tá? Que vai ser a densidade vezes o calor específico vezes o número de Lewis elevado a 1 menos 1. E aí, tá? Eu vou parar aqui, nós vamos continuar na aula que vem a partir desses grupos adimensionais, tá? Aí eu vou comentar na aula de amanhã.